bem-vindos a mais um episódio do 80cast. Hoje, eu e a Luísa estamos com duas grandes profissionais da tecnologia aqui para falar do assunto do momento, inteligência artificial. Lu, conta pra gente como que a IA está se conectando com comunicação, com marcas, com esse nosso universo. Oi, gente, obrigada por estarem aqui. A ideia é que hoje a gente converse um pouco sobre a inteligência artificial e desmistifique, né, algumas principais questões, principalmente se ela é confiável, como a gente faz um uso com ética e com segurança dentro dessa IA, e lógico, tudo mais o que ela vem trazendo, os prompts, os agentes. Então hoje a gente tem duas profissionais aqui para ajudar a gente a contextualizar, desmistificar e principalmente mostrar o bom uso da inteligência artificial. Bem-vindas, obrigada por estarem aqui. É um prazer. Vamos lá. A gente que agradece. Sim. Vamos lá para as apresentações. Hoje a gente está com a Isabela Scarabucci, especialista em ABM e tecnologia. Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal de casa também. Meu nome é Isabela Scarabucci, sou especialista em ABM, Account Based Marketing, que é um marketing mais baseado em contas, né? E é um prazer estar aqui para falar com vocês, conversar um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre inteligência artificial, que está sendo a ferramenta, né, do momento, tudo com inteligência artificial, e que apoia a gente, assim, né, no dia a dia. Vai ser uma delícia bater esse papo aqui com vocês, falando um pouquinho mais de ABM. ABM é uma estratégia, na verdade, de marketing, que é uma estratégia mais focada em grandes contas. Então, ao invés da gente fazer um conteúdo que vai atender ali uma grande escala de contas, a gente pensa em uma estratégia onde a gente entende um pouco mais o cliente, tem mais a simpatia, entende a dor dele, e consegue fazer uma comunicação um pouco mais personalizada para aquele cliente. Então, eu utilizo bastante inteligência artificial no meu dia a dia. E é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre mim também, fiquem à vontade. Muito bom, Isa. Obrigada pela explicação, que não é todo mundo que conhece, né, essa parte de ABM. Sim. Fazem 10 anos que eu trabalho com tecnologia, e com ABM não tantos anos assim, né? A ABM é uma estratégia que ela tá mais forte agora, aqui no Brasil. Lá fora, 80% das empresas de tecnologia já utilizam, e aqui no Brasil, 50% já utiliza a ABM, que é essa estratégia mais focada nas contas, né? A gente consegue ter um marketing mais humano, mais contextualizado ali com o cliente. Muito bom. E estamos com a Nina. Nina, eu vou ter que te perguntar seu sobrenome. Schertel. Nina Schertel. Pode falar Cruz também, que é o último. Mais fácil, né? Com a Nina, especialista em Customer Experience e Insights a partir de dados. Conta pra gente um pouquinho também como que é. Conto. E você estava falando no começo, me explica um pouco. E sempre eu tenho que explicar, realmente. Sempre. Hoje em dia menos, eu acho que, né, com essa certeza. entrada aí de informação, todo mundo vendo quanto que é importante dados, mas eu trabalho com isso há 20 anos. Então, eu comecei minha carreira numa área do Banco Itaú que se chamava modelagem quantitativa de dados. E aí depois foi se estruturando, enfim, hoje nem sei quantas pessoas tem, na época tinham 4, e hoje devem ter centenas de pessoas envolvidas. E nada mais era do que trabalhar com dados, com informações, bancos de dados, para chegar em conclusões, né? Fazendo, enfim, usando estatística para isso. E aí, mais recentemente, eu migrei para pesquisa de mercado, mas muito com esse viés de uso de dados. Então, por isso que eu falo de insights a partir de dados, né? Que é chegar a conclusões a partir, seja de pesquisa que a gente faz com o cliente, né? O cliente do cliente, no caso, seja com algum dado interno, com cruzamento dessas informações. Então, assim, eu adoro, me dá um banco de dados que eu adoro ficar ali caçando insight e caçando aí ideias, né? Seja para novos produtos, segmentação de atendimento. E aí hoje eu estou mais voltada para esse mercado de pesquisa e de geração de insights, e eu uso muito, falando um pouco da inteligência artificial, né? Eu uso muito no dia a dia, tanto na construção de agentes aí para facilitar o meu trabalho, quanto ferramentas que utilizam inteligência artificial, inclusive para fazer pesquisa. Então, aquela pesquisa que antigamente a gente tinha, né, do pesquisador indo, anotando, isso migrou para telefone, depois migrou para online, né, formulários online de pesquisa, e hoje em dia a gente tem o que a gente chama de pesquisa moderada por inteligência artificial. Então, são robôs que são criados, né, e
organizados para conseguir fazer uma entrevista como se fosse uma pessoa. Então a gente consegue uma profundidade bem bacana, enfim. E eu sou uma super entusiasta aí do assunto e gosto de pesquisar e gosto de entender o que está rolando. Nossa, muito bom. Esse episódio vai sair muito Esse episódio é muito bom. É muito legal quando a gente também vê que a gente tem 2 mulheres falando e estudando com muita profundidade sobre o assunto, né. A tecnologia, por muito tempo, ela foi uma área muito estigmatizada, de ser só masculina, né. Então a gente tem 2 mulheres de referência e que trabalham com esse assunto há muito tempo. Quero entender um pouco também como que a tecnologia encaixa, assim, na vida de vocês. A Nina já trouxe um pouco, a Isa um pouco, mas quando que esse uso, ele chegou para vocês? Quando que isso começou? Vocês lembram? Tem essa Pensando em inteligência artificial, de data eu sou péssima de lembrar as coisas. Mas eu acho que assim, veio muito. Porque eu acho que tem isso, né? Tem diversos usos. Então, por exemplo, essa ferramenta que eu comentei de Sim. ser é uma coisa um pouco mais recente. Mas o uso de agentes, assim, a partir do momento que isso estava ali mais disponível, acho que começo do ano passado, talvez. Eu sou péssima de datas. 2020, 2023, 2024, por É, aí. Na verdade, Aí. assim, o que eu me lembro. Pode continuar, depois eu termino. Não, que eu acho que assim, a partir do momento que isso estava mais disponível ao usuário final, Sim. a gente já começou, e aí assim, eu acho que a gente vai falar isso um pouco mais pra frente. Acho que sempre, né, a maioria das empresas pensa primeiro em produtividade, né? Uhum. Assim, quando Sim. entra com inteligência artificial. E eu, assim, como usuária, também pensava nisso, assim, eu quero mais tempo para outras coisas. Então, eu acho que foi 23 para 24, algo do tipo, que eu comecei a mergulhar mais mesmo. Eu acho que a inteligência artificial antes estava muito numa bolha tech, assim, né? Então, utilizavam muito os programadores, os desenvolvedores. E daí, em 2015, o Elon Musk, acho que foi 2015, o Elon Musk criou lá a OpenAI, e daí, né, começaram o ChatGPT começou a tornar mais acessível a inteligência artificial para todas as pessoas. Então, eu me lembro que eu acho que faz uns 2 anos que eu comecei a utilizar o ChatGPT, e daí já foi uma virada de chave, assim, na minha vida, em questão de automatizar muitas coisas que antes. Eu tô até avançando aqui um pouquinho, né? Fica tranquila. Ele começou a automatizar muita coisa no meu dia a dia e eu comecei a ter um pensamento muito mais estratégico. Então, acho que a Isabela profissional mudou muito depois, porque eu consegui me desenvolver mais também nessa parte estratégica, né? E eu acho que isso foi com todo mundo. Hoje a gente acaba utilizando, ela é realmente uma aliada ali no nosso dia a dia. E hoje a gente vê inteligência artificial em tudo. Então, nas ferramentas de marketing eu utilizo também. Tem várias ferramentas que ajudam a gente no dia a dia. Minha TV tem inteligência artificial, minha máquina de lavar roupa tem inteligência artificial. A gente não para de ver ela aplicada, né, em todos os cenários possíveis. Desculpa, só fazer um parênteses, que eu acho que isso é muito legal. Eu estava até conversando hoje de manhã no carro, isso indo lá para São Paulo, que eu acho que essa palavra de desmistificar é importante, porque às vezes a gente pode pensar, nossa, inteligência artificial, e tá aí, né? Como você falou, tá aí para todo mundo usar, e eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Que ela tá, e acho que essa virada de chave de tornar acessível para o público em geral foi muito importante, né? E aí eu até estava lembrando que quando eu comecei a trabalhar com dados, nem existia o termo Big Data, por exemplo, que já não existe mais de novo, né? Então eu acho que é uma evolução, eu vejo muito assim como uma evolução ali, e sempre usando a nosso favor, seja para produtividade, para tempo, né? Enfim, de maior qualidade. Criatividade também, às vezes você demora muito naquele processo criativo, né, para começar, e às vezes ele dá aquele start, né? E depois a gente vai criando mais. Então. Com certeza. Exatamente. Uma coisa importante, né, além dessa desmistificação, a Isa trouxe um ponto importante, que é a inteligência artificial, ela está presente em várias esferas da nossa vida. A gente vê que ela
que o uso também está restrito e que as pessoas, às vezes, elas estão restritas a um único aplicativo para fazer uma única tarefa, né? Recentemente teve a polêmica do travessão. Se seu texto tem travessão é porque você usou inteligência artificial. Se tem muito emoji é porque você também usou inteligência artificial. E aí a gente fica preso nisso e esquece de expandir Sim. os diversos usos. E no dia a dia, a gente usa isso com muita confiabilidade, né? A Isa com dados, a Nina também com dados, acho que vocês podem trazer para a gente essa segurança, porque já existem já processos, né, que reafirmam essa segurança e que os dados não são mais inventados e criados e agora é checado, né? Existe uma checagem, existe uma alimentação disso e lógico que tudo depende de como a gente faz isso. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, por favor. Eu acho que a Nina vai conseguir falar um pouquinho mais que eu nessa parte, mas eu acho que hoje as nossas decisões elas são mais baseadas em dados, realmente. Então, eu tenho até um adesivo lá no meu computador que é dados são diferentes da sua opinião, né? Ai, eu adorei, eu quero Antigamente, antigamente era bem mais o achômetro, né? Sim. Então, hoje tem uma celeridade, eu acho que para tomada de decisão, e ela é baseada em dados, e as empresas estão falando muito mais sobre a gestão dos dados, a gestão da inteligência artificial, porque a confiabilidade vem disso, da Sim. onde que você está pegando aquele dado, se é uma fonte confiável, e também se está ali dentro da esfera da empresa. Aí eu acho que a Nina vai poder compartilhar um pouquinho mais do dia a dia dela. E eu, assim, na verdade, isso sempre foi verdade, Uhum. né? Trash in, trash out. Então, assim, eu fazendo um modelo que eu quero fazer algum modelo de previsão, prever alguma coisa. Se eu tenho dados ruins, desestruturados, errados de alguma forma, eu vou chegar num modelo que estatisticamente é maravilhoso, mas não vai me entregar o resultado que eu quero. Então, assim, é tudo uma evolução. Da mesma forma, a inteligência artificial. Então, assim, eu vou pegar o ChatGPT, que eu acho que para todo mundo é o mais acessível, Sim, né? sim. O que você pergunta para ele, o que você dá de informação para ele, é o que ele vai te retornar. Então, eu gosto muito de pensar isso, assim, né? A questão do contexto, assim. Uhum. Então, o que você vai perguntar? É o nível de profundidade que você coloca, é meio que o nível que você ganha de Prompt, né? resposta. O prompt certo. Exato. Sempre ele que vai direcionar ali na resposta. Exatamente. E aí, assim, por trás de toda a inteligência artificial existe um modelo, né? E aí, assim, todo modelo, e aí acho que isso é legal de falar também, todo modelo tem viés. Então, não existe o papo de que inteligência artificial não tem viés. Tem viés. E é o viés ali de todo mundo. Mas, se você consegue alimentar com os seus dados, por exemplo, com o seu conhecimento, por exemplo, ele já vai, né, assim, tendo um contexto, eu gosto dessa palavra do Sim. contexto, diferente e mais específico, mais especializado, né? Então, eu lembro de um exemplo de uma amiga que queria fazer uma tabelinha com alguma coisa e ela colocou assim no prompt: deixa essa tabela bonita. E eu falei, veja, bonita para você é uma coisa, para mim é outra. Qual que é o viés? Para a média geral, qual que é o Qual viés? que é o viés, né? Dessa informação. E aí ela falou assim, nossa, mas não ficou bonita. Eu falei, para você, para ele ficou, porque é o bonita dele, né? Então, eu acho que tem muito isso da qualidade da resposta, é muito a qualidade, né, de se perguntar. E eu acho que isso é uma coisa que também está evoluindo, e deve evoluir. Gente, assim, eu acho que se tem uma coisa que inteligência artificial, ninguém sabe prever futuro, Não. porque Sim. tá muito rápido Sim. e vai evoluir, vai continuar evoluindo. Então, eu acho que há um tempo atrás, e eu sinto isso na prática, existia uma preocupação maior com essa questão dos prompts, e hoje em dia eu já sinto que ele consegue ir pegando, não sei também se é porque eu já usei muito, e então ele já sabe qual é que é a da Nina, ele tá usando, mas isso eu acho que também é uma coisa que vai evoluir, mas de toda forma é isso, assim, e eu acho que assim, é saber o contexto. Então, aí só para falar um pouco dessa questão de acreditar, a gente desenvolveu, e eu tenho alguns agentes de análise de dados, então que ajudam. E assim, só algumas dicas, né? Então, por exemplo, que alguém vai usar para isso, você consegue meio que trocar ali o ChatGPT. Então, Uhum. você pergunta uma coisa, mas você pode perguntar para ele, mas de onde você tirou essa informação? Com certeza. Então, sei lá, a média de satisfação dos clientes é essa. É. Me devolve da onde que você tirou essa informação? Cria uma tabela, gera um gráfico, sei lá.
Porque daí ele vai se autorregular ali também para entender se aquilo que ele falou Tá tem certo. embasamento, é Uhum. verdade ou não, sabe? Então, acho que tem um pouco desse movimento, assim, de também entender que você está falando ali, mas saber o que que você tem que perguntar. E aí é uma opinião. Eu também. Eu nunca uso como final, assim. Uhum. Não pego aquilo que saiu de qualquer ferramenta, seja essa de análise, seja essa de pesquisa, e entrego para o cliente. Nunca faço isso. Eu sempre vou olhar e aí tem aquele olhar, né, crítico para ver se faz sentido. Humano, né? Aquele Concordo. olhar humano. Então, já a gente É. não vai ser substituído. A inteligência Exatamente. artificial tem esse É. olhar. Aproveitando também um pouco do que a Nina falou de dica também, gente, eu acho que hoje o meu chat, ele é uma nuvem privada, então isso é muito importante a gente entender, porque muitas vezes a gente está ali utilizando o ChatGPT, o Gemini, ou qualquer ferramenta e acaba não vendo para onde que está indo aquele dado. Então, você pode estar enviando aquele dado para uma nuvem pública, e daí eles podem utilizar aquele dado e também ele não vai ter aquela assertividade na resposta igual quando é uma nuvem privada. Então, hoje, faz mais de um ano que eu utilizo a nuvem privada e isso para mim, assim, ele me conhece mais que eu. Meu Deus, não lembrava disso. E daí eu gosto bastante. Acho que essa é uma dica que muitas pessoas falam, mas a resposta é muito genérica. Às vezes você não tá logado na sua conta. Tipo, tem. Exatamente. Isso é Tem um um pouquinho ponto. disso. Isso é um ponto bem importante, assim. Eu sempre falo para todo mundo que vai ter o primeiro contato, né, eu trago sempre esse ponto da segurança, inclusive quando tem trends, sobre não colocar foto, não colocar informações sensíveis, e é isso, ter o mínimo de controle sobre aquilo que você sabe que pode virar domínio público e que a gente não tem um conhecimento exato até onde essas informações chegam. Então essa dica de usar sempre de forma privada, ela também é muito importante. As empresas estão adotando muito inteligência artificial, né? E daí, por exemplo, a Google tem o Notebook, que você coloca lá todas as informações sobre, por exemplo, seus produtos e você pode fazer perguntas sobre ele, pedir, né, informações, materiais. Então, é um jeito também de você estar resguardando a sua empresa com esses dados. Não só a nível pessoal, mas também profissional, né? Porque é isso. Aí vaza um dado de um produto super inovador que uma empresa está lançando, enfim. Realmente, eu acho que tem essa preocupação, sim. E assim como a gente também entra na preocupação de direitos autorais, né. A gente tem IA que gera música e as músicas dos mais variados contextos, e aí também tem essa preocupação. A letra, você que está criando, mas aí você tem uma licença, como funciona esse uso? E aí a gente retorna para o lado humano, né, que é a ética e a segurança desse uso e o que você faz com essas ferramentas. Exatamente, gente. Esses dias eu vi, aproveitando esse gancho, eu vi um profissional falando que a IA democratizou a chance da gente fazer um bom projeto, de fazer uma boa campanha em agências. Então, agora, desde pequenos negócios até grandes, todos têm essa possibilidade de conseguir fazer um bom projeto justamente usando a inteligência artificial. E como que vocês acham, assim, que isso se encaixa em pensar fora da caixa? Até vocês comentaram sobre criatividade. Como que a IA consegue ajudar nisso? Bom, pode eu acho que você até comentou alguma coisa, Isa, e eu mesma utilizo muito assim para brainstorm. Eu acho que ela te ajuda muito a não sair do zero. E sabe aquele momento que nem agora no começo, assim, que trava, aquele começo que trava, então, para montar vou dar um exemplo aqui do meu dia a dia, para montar um questionário de pesquisa, para montar um PPT, sabe, de apresentação. Ela já te deixa num nível acima, assim, para você não sair do zero. Eu acho que isso, pelo menos para mim, assim, eu acho que isso ajuda muito nessa em acelerar e ganhar essa criatividade, porque às vezes você fica tão travado ali para sair daquele ponto inicial, e eu vejo ela como uma forma de alavancar. Às vezes, quero ajuda para dar um nome para uma persona que eu criei. Aí eu coloco as características e vou de novo, às vezes eu não vou usar a solução que ela me entregou ali. Sim. Mas assim, já não saí
do Do zero zero. de possibilidades, sabe? Já vai ajudando a guiar. Eu uso muito assim. E se você tem sentido. dados ainda, né, você consegue Pois criar isso sim. de uma forma mais fiel ainda. Eu gosto muito de trabalhar com personas, eu gosto muito de criar. E aí quando a IA chegou, eu até pensei, falei: "Nossa, e agora? Todas as personas vão ser baseadas em inteligência artificial, né?". Mas aí eu entendi que todo aquele trabalho que eu fazia, né, usando pesquisa mesmo para criar as personas, facilita agora e eu consigo, inclusive, pedir tendo um bom banco de dados, ser criado naquele público uma pessoa real e que pode consumir ou não aquele nicho. Então eu também me assustei no início e que hoje usar os dados e não só dados, mas as fontes também, elas me trazem, essa sensação de saber aonde de ter uma fonte, de saber aonde a gente está copiando, a gente está entrando mesmo, né. E você pode até fazer o desenho das personas. Já usei para Sim. isso. Então, assim, você define e aí pede para criar, né, um esquema visual ali. Um esquema visual. Sim. Eu utilizo bastante também, assim, hoje existem a maioria dos CRMs, eles já possuem também, agentes dentro. Então, por exemplo, Salesforce tem o Einstein lá dentro, a HubSpot tem HubSpot AI, se eu não me engano. Então tem, dei alguns exemplos, mas tem vários, e eles ajudam muita gente ali no dia a dia de marketing para estar automatizando as campanhas, e para a gente também conseguir ser mais eficiente ali no dia a dia, né. Então, tem ferramentas que ajudam a gente para identificar a intenção de compra do cliente. Então, com inteligência artificial, a gente consegue medir se aquela empresa está no momento certo ou não, por exemplo, de contratação. Isso como? Ele cruza dados. Então, aquela empresa tem uma equipe. Imagina que o meu produto tem meu produto tem um decisor, por exemplo, um influenciador, que a gente pode colocar isso em áreas ou cargos, e a inteligência artificial consegue cruzar esses dados. Então, aquela empresa tem uma quantidade de pessoas naquela área e está crescendo, então ela já deve ter, por exemplo, ela já tem um RP, então já sei que ela tem um RP, que ela é uma empresa mais madura. Eu consigo ver, por exemplo, aquela empresa tem um faturamento anual de tanto, ou ela tem uma quantidade de funcionários. Tem uma notícia que saiu, por exemplo, que aquela empresa está envolvida em tal caso, e daí você consegue cruzar tudo isso, entender que aquele é o momento ideal para você estar propondo aquela solução, e ele também propõe conteúdo, né? Para você tá ali fazendo com campanhas, por exemplo. Então, isso para mim foi uma virada de chave total. Antes, hoje a gente continua tendo uma equipe grande lá, dentro da empresa que eu trabalho, mas a gente consegue automatizar muito as coisas no dia a dia e consegue pensar mais estrategicamente. Aí eu lembrei de mais alguns usos. Eu falei desse uso, assim, né, que eu acho que é uma coisa que até todo mundo que está escutando consegue pensar ali no dia a dia de, né, sei lá, qualquer assunto. O que que eu vou cozinhar essa semana? Sei lá, eu tenho isso e isso, né? Um exercício que acho que algumas aqui já fizeram. Mas pensando no dia a dia de análise, por exemplo, a gente consegue usar muitos agentes, criar agentes de análise, agentes para formatar questionários, roteiros de pesquisa. E a própria análise, eu uso muito assim para fazer a análise de pergunta aberta, que a gente fala, né? Ou entrevista mais qualitativa. Que é extrair, assim, tentar quantificar alguma coisa. Então, tantas pessoas falaram sobre isso. Antigamente, você contratava alguém que lia aquelas verbalizações, milhares, e colocava, esse aqui falou de fatura, esse aqui falou de atendimento, esse aqui falou de não sei o que lá. Agora, você consegue usar com uma inteligência artificial e funciona muito bem esse tipo de categorização. E olha só quanto insight você consegue tirar, né? Em vez de ter que ler um por um, ali você consegue quantificar. Olha, o grande problema que as pessoas estão trazendo é atendimento. Então legal. Então a empresa tem que focar em resolver atendimento. E às vezes naquele achismo, ela achava que era outra coisa, entendeu? Não atendimento. Então é muito legal, assim. Eu acho que dá para tirar muita coisa e eu acho que compartilho dessa ideia de ganhar essa produtividade para focar o tempo em outras coisas, Sim. né? Tem uma frase que eu acho que é muito legal, assim.
deixa a máquina fazer o que ela tem que fazer, o que ela sabe que fazer, para a gente ter mais tempo para sermos humanos, Aham. né? Que eu acho Qualidade de vida, é né? isso, é Você isso. falou agora de atendimento. Eu trabalho também com alguns projetos e um dos projetos que eu trabalho tem a ver com análise de sentimento e também como os bots podem ser mais humanos. Então, hoje, Legal. por exemplo, você pega e integra essa solução ali num bot, e daí a pessoa, por exemplo, ela está num momento sensível ali no atendimento, o bot consegue identificar aquilo com inteligência artificial e mudar o tom de voz. Então, Perfeito. isso é você trazer a tecnologia com um toque humano, né? Você Legal. ter mais empatia. Ou você conseguir, como que essa parte de atendimento, como que a empresa sabe se os atendentes estão atendendo de uma maneira humana, né? Imagina que não tem bot. Então, por exemplo, existem transcrições de áudio e você consegue analisar também, tipo, se ter qual foi a real intenção daquela pessoa, o que ela está sentindo. Então, acho que tudo isso, É. né? Atendimento, acho que tem sotaque também, os sotaques mudam muito. Você consegue mudar o atendimento da pessoa conforme o sotaque dela ou a região que ela tá Legal. falando. Então, E sabe o que é legal, assim, até puxando um gancho de atendimento, que eu estava ouvindo um outro podcast esses dias e falaram sobre essa questão de atendimento, que é uma parte que eu vejo muito, né? Que é o grande problema de muitas empresas. E assim, tudo bem, a gente tem que estar falando aí de uma evolução, né? Porque tem gente que não tem nem o básico no sentido de eu liguei. Gente, eu ligando, falando meu CPF, falando meu telefone, você já tem que saber tudo. Então, assim, para mim, isso assim, é obrigatório em empresas maiores, né? Mas aí eu acho que ter isso, essa adaptação do tipo, tá, legal, essa pessoa tá falando de qual assunto? Então, por exemplo, se ela tá falando de fatura, que ela não conseguiu pagar alguma coisa, ela já tá num momento mais sensível. Não, ela tá pé da vida porque teve algum problema. Já é outro. Então, eu acho que isso é muito legal e eu vejo isso como uma forma de personalizar sim, o atendimento. Que hoje, às vezes, a gente pensa, né? Ai, e eu escuto muito isso dos clientes. Ai, eu vou ter que falar com uma máquina. Eu não gosto de falar com uma máquina. Porque hoje em dia, aquelas URAs, né? Então, digite 9. Gente, ninguém mais quer ficar digitando 9 para sim. cair. Querem falar logo com o atendente. Por quê? Porque não resolve, porque não é empático, porque e de repente vai ter situação, vão ter situações que precisa falar com o atendente, no final das contas. Mas aí já vai chegar no atendente com um script ali, ó, essa pessoa tá vindo falando disso, 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 o tom é esse, já vem um resuminho ali, né? Eu fico pensando muito nisso, assim, que eu acho que é uma evolução, né? Eu acho que é diminuir a fricção do cliente. Então, muitas vezes, por exemplo, como é que ele não sabe? Acabei de falar meu CPF, como é que ele não sabe de qual contrato que eu tô falando? Exato. Então, assim, acho que tem biometria de voz que ajuda a gente nessa autenticação para ser mais rápido e entender, por exemplo, qual que é o contrato só com um tom de voz ali, entender qual que é a pessoa, do que ela tá falando, identificar para acelerar esse processo. Mas tem que ter a segurança também, né? Porque senão qualquer pessoa ali às vezes pode estar clonando e tentando entrar na sua conta. Mas diminuir a fricção com o cliente. Então, hoje, todas as empresas estão buscando estar contextualizadas do momento do cliente para, por exemplo, o Carrefour. Eu estava vendo uma palestra do Carrefour, e eles estavam falando sobre como que hoje eles são questionados no seguinte sentido: imagina que uma pessoa está pedindo crédito ali para fazer o cartão do Carrefour e o Carrefour pega e fala. Eu não vou conseguir te liberar esse crédito. Mas como você não sabe? Eu compro aqui no Carrefour o tempo inteiro, você não sabe que eu tenho dinheiro, que, né, me libera esse crédito. Então, eu acho que as pessoas, elas cobram que as empresas entendam do seu contexto, né? Isso é muito importante das empresas estarem ligadas e daí terem essa gestão desses dados. Legal. E no universo de ABM, entrando um pouquinho mais Sim. com você, como que a IA ajuda nessa personalização das campanhas, como você falou um pouquinho no começo? Então, hoje, ela ajuda nessa parte de, por exemplo, entender a intenção de compra do cliente e ajudar para a gente identificar qual realmente é a dor e como que eu posso, às vezes, estar me comunicando com aquela pessoa, seja um decisor, né, da compra de algum produto, um influenciador, um patrocinador, como que eu posso mostrar para ele o valor da minha solução de uma maneira personalizada. Então, personalizar não é só colocar um nome.
Tipo, tem muita gente que a personalização é você colocar um nome, mas é entender, por exemplo, que aquele decisor, para ele, o ROI é muito importante. Para aquele influenciador, a eficiência dele no dia a dia, menos tempo para ele fazer ali uma atividade é muito importante. Então, você consegue personalizar aquele conteúdo de acordo com a pessoa e o momento. Então, por exemplo, eu não posso, às vezes, aquela empresa tá com algum tipo de escândalo, eu não posso ir, vi aquele momento e vou oferecer uma coisa e acabar machucando. Então, eu tenho que tomar um cuidado nisso. E inteligência artificial ajuda nisso. Então, em ABM, por exemplo, tem várias estratégias multicanais. Então, eu posso também entrar em contato com determinadas pessoas de acordo com uma ferramenta que ele mais utiliza. Então, LinkedIn, WhatsApp, e-mail. E daí eu também crio normalmente cadências, assim, sabe? Então, vou tentar falar com essa pessoa desse jeito, se não der certo, eu vou tentar de outro jeito. E daí, vamos adaptando, e daí vai mudando. E daí eu utilizo bastante assim no dia a dia. Legal. Deve fazer toda a diferença na eficiência mesmo, É isso. porque é um contato humano, né, tecnicamente, personalizado pela inteligência artificial, mas a pessoa se sente muito mais próxima Sim, disso, sim. com certeza. Eu vejo muita diferença hoje se eu pegar uma resposta pronta e utilizar, ou aquele olhar humano de tipo assim, qual que é o contexto? O que a inteligência tá me passando o que não foi dito, que eu sei, por exemplo. Então, eu nunca vou pegar uma coisa pronta e replicar. Eu acho que o ABM, isso daí funciona quando a gente vai falar em grande escala, quando você vai fazer uma campanha em grande escala para um público maior, né? Que daí para dar essa celeridade. Mas quando você quer ser mais assertivo, que nem o ABM, ele é uma conta-alvo, né? Normalmente a gente trabalha com uma quantidade de contas, também limite, não dá para trabalhar com tantas contas ao mesmo tempo. E daí eu consigo ter esse foco, né? Nessas contas. Muito bom. E você, Nina, como que a IA entra nesses processos de pesquisa? Tava aqui pra gente perguntar se confia nos dados gerados, como você falou, você não entrega aquilo pro cliente, mas você analisa, como que funciona? Bom, e aí de novo, eu acho que é uma evolução, assim, não sei como é que vai ser semana que vem, mas porque mês passado era outra coisa também, então tá indo muito rápido, mas assim, né? Falaram que depois da internet, desde que surgiu a IA, um ano que equivale a tipo 10 anos, sabe? É a próxima onda, agora a inteligência artificial. A última foi a internet e agora a inteligência artificial, que a gente não sabe como é que vai ser. Não sabe, ninguém sabe. E eu acho que é legal pontuar dessa forma, só antes de responder, porque eu acho que é um outro assunto interessante, porque é uma revolução, que nem revolução industrial, enfim. Sim. Então, assim, quando a gente não tinha internet, a gente também não sabia o que estava pela frente. Mas é isso, gente. Então, né, inteligência artificial está aqui para ficar e cada vez mais. Então, assim, não dá para ter medo, não dá para remar contra. Eu acho que é entender mesmo como usar e usar a favor. E aí, já trazendo para o uso aqui em pesquisa, né? Eu acho que eu consigo usar, assim, em todas as etapas, praticamente. Então, como eu comentei, vou fazer uma pesquisa que é uma pesquisa quantitativa, então, que é um questionário, um formulário. Eu peço ajuda para pensar em perguntas, falo qual que é o meu objetivo, ela me ajuda ali na troca de ideia. Então, eu uso como se fosse uma pessoa ali para trocar ideia de melhorar essa pergunta, qual a ordem. Ai, tá dando quanto tempo será de questionar isso aqui? Não, tá muito longo, vamos diminuir. Fazer um roteiro, por exemplo, de uma entrevista, por exemplo, em profundidade, ou de um grupo, né, que é mais qualitativo. Ordenar também a ordem que nem esse roteiro aqui, por exemplo, não sei se usou, mas daria para ter usado, por exemplo. Né? Quanto tempo, né? Vai demorar Exato, mais ou menos. Como é que você fazia, né? Ia ler e contar? A gente ou testava, Sim, fazia um teste para saber, né? E é muito louco, às vezes a gente esquece que era assim. Sim. Então, análise dos dados. Então, hoje a gente consegue usar ou agentes. É lógico, eu ainda estou ali no meu paralelo com os meus processamentos, né? Que eu rodo, porque eu não ainda estou confiando 100%, mas de novo, é porque eu talvez não tenha contextualizar, e eu não tenha conseguido contextualizar perfeitamente tudo, até para entender esses buracos, né? Mas a gente já está desenvolvendo uma ferramenta, por exemplo, que você sobe o banco de dados e você faz perguntas nível cliente do tipo, qual é o problema de tal marca no Nordeste? E ele já traz ali algumas análises, né? Então dá para usar para análise, dá para usar, por exemplo, para personificar alguma coisa. Então,
eu tô lembrando de alguns cases aqui, de uma análise que eu fiz de segmentação de clientes, e eu precisava explicar tecnicamente, mas sem usar tanta técnica, como é que eu fiz aquilo. E aí eu usei o ChatGPT para ele me mostrar assim visualmente como é que eu fiz aquilo. Ficou muito bom e todo mundo entendeu, sabe? Uhum. E aí também a parte de apresentação. Então tem algumas ferramentas aí de geração de apresentação. Às vezes você coloca só o tema e ela já gera. Mas normalmente, por exemplo, eu tenho ali todas as anotações, todas as minhas análises, eu já subo. E de novo, eu não parto do zero, daquele PPT em branco, sem layout nenhum. Você já coloca lá. Então, e de novo, acho que é muito ali para ganhar. No fim das contas, é ganho de eficiência ali e ter mais tempo para daí eu poder olhar e analisar mesmo aquilo e pensar em novas possibilidades e colocar mais valor mesmo naquela entrega. Que, de novo, eu não pego aquilo que saiu e falo, ó, tá aqui, cliente. Não. Uhum. Daí eu me debruço e uso todo aquele tempo que eu teria, talvez um pouco menos, Uhum. porque isso tudo que eu tô falando antes demorou só um mês. Sim. E hoje a gente consegue em uma semana. Então, assim, o que eu vou fazer com as outras 3 semanas que eu usava Como é que antes? você entregava tudo que eu entregava sem estar utilizando? Às vezes eu fico, né, nesse raciocínio assim de, gente, como que era antes, né? A gente se acostuma, né? Nossa, me acostumei muito. Eu também me acostumei demais. Mas eu acho que é legal isso. Eu acho que é legal a gente sempre pensar nisso, assim, Mas pensando em também não trabalho. fico, eu fico sem. Tem isso também. Sim. Eu acho que tem um grande desafio aqui entre mulheres, nós mães, né? Um pouco antes de começar o podcast, a gente também estava conversando um pouquinho. Eu acho que a gente tem um grande desafio também para as próximas gerações saberem fazer essas atividades sem a ajuda. Tipo, esse para mim é um grande desafio, assim, sabe? No dia a dia. Eu escuto normalmente, eu tenho uma irmã mais nova, ela tem uns 4 anos, ela é 4 anos mais nova, e as amigas dela mais ainda, e daí elas estão conversando, eu já escutei. Ah, mas eu não gosto de atender ligação. Porque senão não dá para eu consultar o chat antes de responder. Então isso me Pois assusta. é. Eu vejo muito Me isso. assusta. Esses dias eu vi um tweet Você tem falando. que saber utilizar estratégia, né? Não, Ser, como um apoio, né? Mas eu acho que eu sou meio otimista para isso, eu acho. Porque é aquilo que a gente estava falando do contexto. Então, assim, é lógico, eu acho que a gente tem um grande benefício, a nossa geração, que a gente nasceu sem. Então a gente E aprendeu a a se gente virar foi, sem. foi E a gente evoluindo tá no uso. aproveitando para usar. Eu vejo muito isso, assim. Eu falo, nossa, eu tô super numa vantagem maravilhosa. Nossa, sim. O que eu penso muito, pensando nas minhas filhas, eu penso muito assim, eu acho que tem que ter esse raciocínio crítico. Porque, de novo, né, a inteligência artificial é baseada em modelos que vão ter algum tipo de viés. É esse viés que eu quero nesse momento. Uhum. Então, é colocar esse olhar crítico. Tem que saber pensar, eu acho. No Sim. fim das contas, ter esse É raciocínio. modelar o pensamento de quem vai operar a ferramenta. Isso. É. Esse é o principal insight, assim, né? Porque você só fica perguntando e aceitando, vai todo mundo pro mesmo lugar. Uma coisa que eu Como gosto, você se acho diferencia? que a Nina trouxe isso também, não lembro exatamente em que momento, mas é da gente realmente trocar a ferramenta, né? Mas você tem certeza? Isso foi feito com base em quê? Então, esse é um exercício, a gente fala muito que pode atrofiar a mente, né? Até estudos recentes trouxeram isso e surgiu como um alarme para o uso que a gente dá. Mas eu acredito, assim, e talvez seja um pensamento muito, muito otimista, que as ferramentas elas vão fomentar ainda mais o nosso pensamento crítico para a gente não aceitar Sim. essas respostas prontas e é o que vai fazer a gente se diferenciar, porque senão vai ter todo mundo com as mesmas respostas, sem a personalização, mas o principal é sem a diferenciação. Então vai estar todo mundo, um exemplo, todo mundo vendendo uma camiseta cinza, É isso. né? E também com essa eficiência, o tempo que você tem livre também, qualidade de vida. Vamos se conectar com a natureza, vamos fazer outros tipos de exercício também, né? Pra gente não deixar de ter esse outro lado, né? É o ser mais humano. Eu acho que eu gostei muito, assim, pra mim eu tô usando isso como lema. Deixa a máquina fazer. Porque se a gente for pensar, esses trabalhos realmente eles são substituídos por uma máquina. Que ótimo! Então, assim, que ótimo que eu não preciso ficar fazendo esse trabalho repetitivo, por exemplo, ou um trabalho de análise que vai demorar dias fazendo, processando lá. Gente, eu lembro quando eu entrei no banco, e é verdade isso, quem entrou comigo vai lembrar disso.
a gente deixava rodando as coisas de um dia para o outro. Hoje em dia ninguém se deixa rodando e a gente se acostuma, né? Sim. Quando alguma coisa demora assim mais do que 5 segundos, eu já falo, nossa, que demora, vou recomeçar porque deu pau. 5 segundos, assim, eu tô falando que a gente deixava e aí Uma às noite vezes inteira. chegava e tinha dado erro no meio do caminho. Enfim, então assim, é uma coisa que eu acho que evolui, mas eu acho que sim, Lu, eu acho que tem essa questão aí de trocar, de questionar, desde que nós estejamos, e aí principalmente né, essas gerações que estão nascendo já nesse mundo, preparados para isso. Então, eu acho que a gente tem que fomentar, sei lá, eu vejo o nosso papel como assim, a gente precisa fomentar esse questionamento, Sim. assim, sabe? Essa educação, né? Essa educação. Eu vejo. Sim, e usar como apoio mesmo, né? Eu vejo muita gente, eu vi falando que, um pessoal falando como que eu iria fazer faculdade sem o chat GPT. E aí eu falei, gente, mas eu não usei o chat na minha época, mas eu fiz, eu acho que dá, hein? Sim. Então, e não é como um apoio, eu acho que dá. É como uma substituição mesmo, de não conseguir entregar um trabalho sem o chat GPT ter dado todas as respostas. E você falou acho da sua irmã, as minhas amigas, elas brigam com o namorado com o chat. É o chat respondendo o namorado, não é Meu elas. Deus. É assim. A gente pode pensar que é útil isso. Mas eu acho que é legal ver essas diferenças geracionais e que cada vez vão ficar mais curtas, porque, Sim. gente, assim, tudo bem, né? Você é super novinha, mas não é uma diferença gritante que nem a gente tá falando assim. Você não poderia ser minha filha, por exemplo, Sim. né? E já tem muita diferença, né? De percepção e de como as coisas funcionam. Na escola eu fui papel ao maço, né? Papel ao maço para fazer Barça, sei lá, enciclopédia. Eu ensino o meu É filho isso. hoje a pesquisar com Barça. É isso. Porque eu acho que o analógico ainda vai ser importante para quando ele chegar no momento de construir isso. Então, essa base analógica que a gente teve na folha ao maço, em fazer a letra, né? A gente desaprendeu a escrever. O cheiro do livro, né? Tem várias. A gente, tra- Tem muitas variáveis ali que. a gente trabalha sensorialmente, né? É. De várias formas quando a gente usa E eu o eu analógico. tava vendo, porque assim, tô vendo que todo mundo tá com um papelzinho, gente, eu tô até com uma lapiseira. E assim, eu vou em reunião falar de dados e modelagem, mas eu vou com o meu caderno. E eu descobri que existe um estudo, eu não vou saber falar de onde que é esse estudo, mas que você grava muito mais e memoriza escrevendo do que escrevendo Aí, no nossa, essa pessoa, computador. todo mundo na reunião tá com computador Não e eu tô lá com consigo. caderno. Ah, então Mas é o que Isa. fixa, É o que sabe? fixa. Se eu Eu fizer uma também acho. anotação no computador, eu acho que eu gravo metade Sim. do que se eu fizer uma anotação Na assim, verdade, eu tô fazendo muita reunião utilizando o Gemini, tem as anotações. Tem. Então, às vezes, a gente tá numa videochamada, eu deixo ele anotando lá, enquanto eu vou fazendo as minhas anotações, mas é bom depois para ter esse registro, Sim. né, das conversas, e ele também traz um resumo. Então, muitas vezes, eu fiquei tão. Fiquei pensando tanto em determinado ponto da reunião, mas depois você vai ver a anotação, tipo, não, o resumo da reunião foi outro ponto, né, que era mais importante. Sim. Então, tem isso. Sim. Vamos lá. E eu queria saber um pouquinho agora de propósito mesmo. Qual é o propósito, de fato, de utilizar a inteligência artificial em uma empresa? Às vezes é só sobre produtividade, tem a ver com qualidade de vida. A gente falou muito de qualidade de vida. Mas quando fala para a empresa, normalmente é o que está buscando. Eu acho que a empresa, no geral, vai buscar produtividade. Não vou, né, Com certeza. romantizar aqui. Eficiência. Eu no meu lugar, assim, como empresa e como pessoa física, né, como usuário, eu busco realmente os dois. As inteligências, elas são uma ferramenta para eu conseguir colocar minha energia em mais outras coisas. Então, olhar pro cliente com outro olhar, enquanto a parte técnica e maçante está sendo feita, a análise está sendo feita por alguma massa. A gente na 89 a gente começou a usar muito a inteligência artificial no RH, antes mesmo de ter ferramentas, né? Tipo, hoje a gente tem ferramentas que a gente estrutura e tal, mas eu fiz muito isso
com construção mesmo, de próprios agentes, até para medir o sentimento, como que a gente vai falar, entender o lado do cliente, pegar os resumos do Gemini e trazer insights a partir daquilo, para a gente conseguir ser mais assertivo, ser mais produtivo, mas no final das contas a gente ser produtivo para a gente ganhar qualidade de vida. Né? E é isso, é ter essa consciência que às vezes a produtividade não é para a gente colocar mais coisas, aproveitar a produtividade para a gente poder ser humano, né, para a gente colher os benefícios dessa produtividade. E eu acho legal vocês terem, porque eu acho que assim, hoje em dia todo mundo vai usar, se não tá usando, vai começar a usar, mas eu acho que as empresas que forem com esse olhar têm muito mais a se beneficiar. E eu já sinto isso de alguns clientes, assim, eles não estão procurando só uma solução rápida. Então não adianta você chegar e falar assim, olha, isso aqui com base em inteligência, essa ferramenta que eu comentei, uma coisa que demoraria mais de um mês, que custaria muito dinheiro, você faz em dias com muito menos dinheiro. Uhum. Mas não é só isso. Legal que é isso, só que isso vai se tornar o padrão. Então, assim, aonde você vai se diferenciar aqui? E aí é isso, é tempo de, seja qualidade de vida, seja qualidade de atendimento, pensando numa empresa, né? Eu busco usar também para ter eficiência, para eu ter mais tempo livre, né? Mas eu acho que, assim, a visão das empresas ainda está muito focada não sei se a Isa tem uma percepção diferente, mas muito focada em produtividade, né? Produtividade, É. eficiência. Entregar mais, ganhar mais, eu acho que é isso, né? O ROI, qual que é o retorno sobre o investimento que ele está fazendo ali? Eu acho que as empresas focam muito nisso, mas o meu propósito é muito ter uma conexão real, assim, sabe? No dia a dia, eu prefiro entregar uma solução que realmente o cliente veja um valor naquilo, é exatamente o que você estava falando. Eu sou movida a propósito, não sei se é da minha geração, assim, mas eu sou muito movida a propósito. Eu acho que a gente hoje passa muito mais tempo trabalhando do que fora, né, do trabalho. Então, eu vejo muito a importância da gente fazer um trabalho que tem um propósito e você se conectar com uma pessoa e essa conexão ser real, você realmente entregar uma solução, um produto ali que gere o valor. Para mim, esse é o meu goal, assim. Então, você estava falando muito de propósito, eu fiquei lembrando disso. Exatamente. Porque beleza, o propósito, eu acho, das empresas realmente é ter essa produtividade. Sim. Eu achei interessante que você falou, eu fiz isso numa semana que eu fazia em um mês. Então, o que eu vou fazer com essas outras 3 semanas? A empresa vai falar, vai pegar mais 3 Isso. projetos. Exatamente. Então, se você conseguiu. É isso. Então, não tem esse ponto de aproveitar esse tempo livre, ou então de colocar a pessoa em outro projeto. Se ela conseguiu fazer isso em uma semana, que tal colocar ela para ela ter uma outra visão de um outro lado? Tem esse ponto também. Eu acho que é isso mesmo. Hoje em dia as pessoas estão tendo mais atividades. Eu vejo isso no dia a dia. As pessoas têm mais responsabilidade porque elas estão conseguindo entregar mais. Isso sim. realmente está acontecendo. E acha que é simples, então automatizou, beleza, deixou lá com a máquina, então não precisa tanto desse olhar, pode deixar aí e fazer outras coisas. E não é bem assim, né? E eu não sei, eu tento sempre entregar esse valor adicionado aí, que é o que eu consigo entregar, na real. Porque a rapidez da agilidade, desculpa, eu não consigo ser mais rápida do que uma máquina, é impossível. Não consigo ter mais informação que uma máquina, é impossível brigar, é impossível. Vai sair melhor o resultado. Agora, o histórico da empresa, o relacionamento, como é que eu vou me atender, não dá, entendeu? E as pessoas, já tô sentindo esse movimento, elas querem seja no call center, elas querem falar com pessoas também, então acho que tudo é muito cíclico, né? Mas a gente consegue identificar quando colocar uma pessoa. É isso. Você vai ganhar eficiência nisso também. Pois é. Quando colocar essa pessoa. Pra falar, Sim, né? Pra então, checar. quando ligar alguém que, por exemplo, se você já identificar que ela tem 60 a mais, vamos colocar. Já coloca uma pessoa, já coloca, porque ela não vai querer, não vai ficar pé da vida, vai ficar irritadíssima, não vai resolver, vai gastar tempo, vai ficar horas lá apertando o botão errado. É excelente. Mas eu acho que é legal eu acho que é legal todo mundo pensar assim, principalmente como empresas, assim, essa história do uma semana versus um mês, eu gosto muito porque é isso, o que fazer
que é o que eu me questiono muito com as 3 semanas que sobraram, é colocar vezes 3, vezes 4, no caso, é mais Sim. 3 projetos, ou é colocar outra coisa aí, ou é estudar alguma coisa, ou é prospectar um cliente. Enfim, eu acho que dá pra fazer muita coisa com tempo livre aí, que não precisa ser reproduzir o que foi feito e aí multiplicar sempre aquela coisa por 4, por 5, Exatamente. por 10. Eu acho que dá para ampliar um pouco aí Com certeza. a visão. Sim, isso foi legal na 89, você comentou um pouco, quando você começou com inteligência artificial e tudo mais, você foi implantando, até a gente começou a dar mais atenção para o endomarketing, a gente Sim. conseguiu olhar para várias outras frentes que, como a Luíse conseguiu automatizar uma parte, então outras surgiram, a gente conseguiu dar atenção, né? Isso é muito Eram coisas que a gente sempre tentava e ainda brincava, né? Casa de ferreiro, o espeto é de pau. Sempre. Então, era a frase que movia, assim. E a partir desse momento em que eu consigo desfocar o meu olho, e eu uso também como um suporte, como se fosse uma pessoa que eu estivesse trabalhando junto também. Tem a Ana, que trabalha com a gente na 89, não substitui a Ana, mas a inteligência, né, ali ela consegue fazer bem esse papel. Vamos por esse lado. Então eu tenho essas 2 opções diante desse problema. Quais eu gosto de perguntar muito: "Quais os benefícios de eu seguir uma e de seguir a outra?". Isso é E legal. aí a decisão é minha, Isso né. é legal. Mas eu uso muito isso para fazer esse balanço mesmo. E aí a gente conseguiu fazer problemas, a gente conseguiu, fazer programas bem legais com base nisso e até construir áreas que antes elas não estavam sendo olhadas dentro da agência. Legal. Sim, e aos poucos também, né? Eu acho que hoje em dia tem muito isso de vamos implantar uma inteligência artificial e amanhã já vai estar tudo assim, vai ter o ROI, vai ter o retorno, vai ter tudo. E não é bem assim, né? É uma construção também. Eu acho que não é todo mundo que tem essa visão, não é todas as empresas, né? Na 89 eu gosto muito de incentivar que as pessoas usem as ferramentas. Sim. Eu acho que quanto mais a gente incentiva, melhor o uso que a gente vai ter dela no futuro. Então, eu fiz um texto no ChatGPT. Tá bom, mas como você usou esse texto no ChatGPT? Eu vejo o ChatGPT como um bloco de notas, às vezes, para sua criação, né? Você vai escrever e vai melhorar aquilo e ele vai te ajudar. Então, tudo bem se você fez, você conseguiu chegar, tá bom, é seu, né, as fontes estão certas e enfim, eu amo uma ABNT, então o ChatGPT para normas e para tudo mais, nessas configurações, ele me ajuda muito, assim, a pensar. Eu fico pensando se eu tivesse isso na época de TCC, Nossa, pois é. Nossa! né? Então, o meu chegou, eu formei em 2023 e eu não usei ChatGPT no meu TCC, mas pegaram, uma pessoa pegou, deu maior BO, porque descobriram, né, que usou o ChatGPT. Não usou da forma certa, claro. Usou como cópia, literalmente copiar. Mas realmente teria ajudado em referência, em fonte, em outras Contagem coisas. de palavras. Contagem de palavras, sabe? Ou até mesmo a parte da ABNT. Coisa simples, né? Não literalmente copiar o texto e colar, né? De novo a gente vai pro uso, né? Como usar, porque eu acho que é isso que vai diferenciar, porque usar todo mundo. É exatamente isso, é uma ferramenta. Tô pegando de novo o ChatGPT como exemplo, mas assim, todas as ferramentas estão disponíveis para o usuário final. Então, assim, todo mundo consegue usar. Todo mundo. Todo mundo consegue usar, tá todo mundo apto a usar. Então, assim, essa vai ser a norma, é essa barra aí. Então, como eu vou me diferenciar? Como eu vou me destacar? E aí eu acho que entra muito essa questão do pessoal, do humano, né? Do saber questionar, do saber ir atrás, enfim. E aí eu fico muito pensando, assim, porque falam muito, né? Os professores hoje em dia, bota me apresentar para a sala lá na frente. Sim. Bota para apresentar. Quero ver quem consegue lá apresentar. Então, assim, são algumas capacidades que a gente não pode esquecer também que existem, né? Que a gente às vezes fica muito preocupado com essa questão de produtividade, quem vai Sim. fazer. Mas existem outras coisas. O mundo, eu espero que continue assim, né? Sendo feito de pessoas e de relacionamentos. Então, por isso, de novo, acho que também a gente nunca vai ser substituído, porque a máquina, ela copia sentimentos, mas ela não tem sentimentos, Sim. né? Assim, originários dela e enfim. Então,
A gente tava falando agora de copiar, eu lembrei muito dos vídeos, gente. Se vocês devem estar vendo, Sim. tem a parte de imagem também. Aí tem o DALL-E, tem o Microsoft Bing, se eu não me engano, que eu falo Bing, não sei se é Bing. Eu utilizo ele também. O Bing. E daí a Google lançou, né, uma ferramenta que acho que ainda não está disponível aqui no Brasil, tá só lá nos Estados Unidos, que é para criar vídeos, né? Então tem muitos vídeos circulando na internet e daí as pessoas já estão percebendo quando é uma inteligência artificial que tá lhes fazendo. O brasileiro é muito criativo, né? A gente tem vários vídeos engraçados rolando por aí. A gente teve um super case agora, que era o da Maria Maiô, da apresentadora. Que foi um dos grandes cases bom. de vídeo de inteligência artificial e que prova como o brasileiro ele é criativo e que a gente pode sim fazer um bom uso, né? Tem uma empresa que utiliza vídeos assim para podcast. Tipo, eles simulam podcasts com uma pessoa, com a inteligência artificial para falar sobre algum tema, né? Então, tem esse lado também. Eu trabalho em projetos de fraude também, soluções antifraude. Então, eu acho que esse tá sendo uma grande mudança, assim, no cenário também. Infelizmente, tem muitas pessoas que acreditam ainda. Então, por exemplo, imagina eu conseguir fazer um vídeo da Luísa ali, mandando um vídeo pra mãe dela. Mãe, tô precisando de dinheiro. Nossa, E sim. daí a pessoa pega e recebe esse vídeo e acaba fazendo ali uma transferência. Então, também tem que tomar cuidado com essa parte de inteligência artificial, para a gente ter esse cuidado, né, de identificar quando é e quando não é. E aí tem uns hackzinhos, né, que a gente consegue Até a usar para tecnologia ajuda a identificar. ajuda a identificar. É. E aí, eu acho que também tem outro vídeo que viralizou e que todo mundo comentou, era do canguru, foi do canguru no avião. Eu ia falar agora, porque eu Né? acreditei que era real. Eu super acreditei por 3 dias. Falei que bonitinho o canguru com o passaporte, gente. E aí era mentira. Tô por fora desse canguru. A gente te manda depois. Nossa, Eu acreditei. engraçado. A gente parecia um canguru dentro do avião. Ele tava mesmo. segurando o Mas como é que passaporte. vocês acreditam assim? Exato. Existiu uma imagem. do Existiu uma imagem. Mas vamos Era um pensar, um Um canguru no segurando o avião. passaporte. Sim, e daí o pessoal comentando embaixo, nossa, mas não sabia que dava. Foi esse o meu pensamento. Ele não sabia que dava pra jogar. E hoje tem tantas coisas, né, que a gente acaba vendo aqui. Caí na primeira fake dia. Não pode. Até Não, pedi desculpa pra Luiz. Tá desculpado. E faz parte, né? Faz parte. Precisa, é normal, porque ela tá cada vez parecendo mais, ela tá mais realista, então é difícil de identificar mesmo. E a gente tá aprendendo também, né? A identificar, a entender, a usar, principalmente, acho que isso, porque é muito na prática que a gente tá vendo, né? É usando, entendendo e vendo os impactos. Acho que mais do que rede social que a gente fala, porque é muito rápido, né? Então, assim, cada dia, acho que cada dia deve surgir mais, sei lá, dezenas, talvez centenas de ferramentas ou soluções que utilizam inteligência artificial. Então, assim, é muito difícil de acompanhar tudo, de saber se que realmente o canguru segura o passaporte. Me pegou. A Marisa Maiô, a gente Tudo bem. A gente daria uma. Daria. Eu até falei, nossa, o que é isso? Aí depois eu falei, não, tá, isso aí é mentira, né? É. Fake, sei lá. É verdade. Não, eu acho que fica preocupante. Fica preocupante quando a minha geração acredita, porque quando é uma geração mais velha, assim, baby boomers, viu na internet, nossa, isso aqui é verdade. Agora, quando a geração Z, Nossa, tava bem alfa, feito isso, hein? tava muito bem feito, Tava o bem pessoal feito. acreditou. Sim. E, gente, tem muita. Tem bandidos, vou falar bandidos, né? Criminosos que utilizam, por exemplo, pega a minha cara, uma foto minha, uma foto da Nina e mistura as duas e cria uma nova identidade, por exemplo. E daí, isso e tá muito realista, então dá uma preocupação muito grande, né? Em como ela tá sendo utilizada, a inteligência artificial sim. também.
Claro. E se vocês fossem, nem tá no nosso script Uhum. isso, mas eu acho que já falando de segurança, né, se vocês fossem, direcionar o bom uso, porque uma das funções desse podcast também é funcionar como um letramento para as pessoas que estão tendo o primeiro contato, assim, com o IA e que estão se desprendendo do medo, né, do uso. Mas como aproveitar para se desprender com bom senso e com as regras, assim, de segurança? Eu acho que as empresas elas precisam entender que elas têm responsabilidade sobre aqueles produtos, aquelas soluções que elas oferecem. Então, primeiro, as empresas precisam investir em tecnologia para proteger o seu cliente final. E também o cliente final precisa estudar mais, precisa se contextualizar sobre aquela empresa, aquele produto que ela está comprando, que ela está. Vou dar um exemplo de banco, por exemplo. Sim. Existem vários bancos e você consegue pesquisar quais são os bancos que você entende que são mais confiáveis, que se envolveram em menos escândalos, que tem mais contas. Então, você consegue ali, você acaba escolhendo, optando por um banco que você se sinta seguro para estar colocando seu dinheiro, né? Peguei o banco porque eu acho que é bem, Sim. consigo tangibilizar essa ideia. E o banco precisa investir em tecnologia, em várias camadas de segurança, sem fricção. De preferência. Para pegar e passar essa confiabilidade também. Então, acho que como você pode, como a gente pode se resguardar, né, para isso? Primeiro, estudar um pouco. Então, existem, por exemplo, vários tipos de golpe. Então, a gente precisa entender quais são os principais golpes. Golpe do WhatsApp, golpe do boleto falso, tem vários tipos de golpe ali, de falsidades ideológicas que você consegue. Que a gente sabe que são práticas comuns pelos criminosos, então a gente precisa identificar, por exemplo, isso Sim. para sempre que. Porque a gente vai acontecer, você vai receber uma ligação de uma pessoa falando que você teve uma transação e que aquela transação, se você pode passar determinado dado para ela para confirmar que aquela transação não foi você que fez, e daí você vai acabar às vezes se passando. Então precisa ter esse cuidado para quando você receber essa ligação, você identificar, não é o banco, não vou responder nada. Então, eu acho que nós precisamos ter essa visão das coisas que acontecem, então tá sempre ligado em notícia e entender quais são as práticas, né? E também escolher a empresa certa para você estar optando ali por tô falando banco, mas Sim. poderia ser qualquer outra Entendi. empresa, né? Entendi o exemplo de aproximar o banco à segurança, né, Sim, porque sim, são sim. são dados. Mas poderia ser qualquer. Qual ferramenta, qual CRM você está utilizando na sua empresa, por exemplo, para você tá colocando todos os seus dados ali, sabe? Para quem você está vendendo, qual que é o valor que você está vendendo. Então, esse é o core da sua empresa. Você precisa tomar um cuidado com quem você está compartilhando aquela informação, né? Sim. Então, tudo no dia a dia. Eu acabo indo muito pro B2B, gente. Tô pensando aqui. Não, mas se você for pensar, eu acho que a gente tem que ver como ferramentas. Eu também acho isso, assim, inteligência artificial não é um monstro, é uma ferramenta. Mais uma ferramenta para ajudar a gente numa produtividade, ou eu encontrar coisas que eu não estava conseguindo ver sozinha, alavancar, ter mais tempo livre, ter mais tempo para prospectar, para ter um atendimento de qualidade. Mas no final das contas, é uma ferramenta que poderia ser outra. Sim. Mas é uma ferramenta. Então, e no fim das contas é um serviço, é um produto, né, que você compra. Então, eu acho que é isso também, entender o que é aquela ferramenta, quem está usando, né, como é que ela se posiciona. Pensar aqui num exemplo, né, de mães, assim, qual escola você vai colocar seu filho? Você precisa ter toda a segurança. Então, assim, com quem você está conversando ali no dia a dia, você tem que entender para onde que vão seus dados, vão, não vão? Tem alguma forma de não ir? Eu acho que é por aí. Eu enxergo como um produto, assim, que eu vou escolher. Prestar muita atenção naquele concordo com os termos e Com que Que a gente vai rapidão. vai rapidão. Tipo, se você tá com um produto de uma empresa que você já tem confiança naquela empresa, você vai dar o ok no concordo mais rápido. Você muitas vezes nem vai ler o contrato e vai assinar, porque você tem aquela confiança com a empresa. Então, a empresa precisa
precisa se assegurar de que ela realmente é uma empresa que vai estar. Você pode confiar, né? Sim. Então, acho que é isso. E hoje muitas ferramentas, às vezes nem exatamente de inteligência artificial, usam os dados para alimentar outras ferramentas, né? Então essa parte do concordo e ler realmente aquilo que você faz, ela é muito importante. Ela faz uma diferença na hora que você entrega os seus dados. É. E assim, você pode concordar no fim das contas, mas eu acho que é a transparência. Quando começou a chegar nessas pessoas fora da bolha de tecnologia, por exemplo, um pouco igual a gente falou do chat GPT, de chegar em alunos, o que mudou nessa transição, assim? Eu vou dar uma aqui da minha experiência, né? Eu sou super incentivadora também, e eu acho que eu esqueci de comentar isso quando você estava falando, Lu, mas assim, eu acho que todo mundo tem que usar, isso é fato, gente. Então, assim, se você não usa, comece qualquer coisa, e para qualquer coisa, de verdade, assim. Então, eu estimulo muito, mas eu acho que assim, quem estimula também tem que dar esse lado crítico, de Sim. entender, né? Assim, do tipo, vou tirar esse resultado, o que eu vou fazer com isso? Vou cuspir direto aquilo na apresentação, né? Porque se você quiser, você manda uma foto de um gráfico e ele te dá Sim. a análise. O chat GPT mesmo faz isso. Você manda a foto lá, print, coloca, fala assim, escreve aí pra mim o que eu tenho que escrever sobre esse gráfico. Você não parou um segundo para pensar naquilo, né? Então, assim, e aí isso vai tô pensando no meu dia a dia, vai te distanciando do cliente, porque você não tá pensando no problema dele, você tá só gerando ali informação sem parar. Então, assim, eu estimulo muito, eu acho muito positivo que saiu da bolha e todo mundo está usando. Lógico que eu também estou pensando em produtividade, como gestora, também estou pensando em produtividade, mas pensando nesse tempo livre de, enfim, criar coisas, um momento mais criativo, de discussão, de entender mais a fundo o cliente, de repente descobrir uma outra possibilidade de atuação dentro daquele cliente que não ia ter tempo antes, porque ela estava lá consumida pelas bases de dados e não ia conseguir sair daquele lugar. Então, eu acho positivo ter saído da bolha, continuo achando, acho que vai sair cada vez mais. Continuo com a preocupação do que fazer com o tempo livre, mas eu acho que é por aí, assim, eu vejo cada vez mais as pessoas usando e eu incentivo, porque também acho que é um papel, assim, como gestor, você estimular isso, né? Porque, e é isso que eu falei, quem não usar vai ficar para trás, não tem como. Tanto as empresas quanto as pessoas. Senão a gente falou tanto da mente atrofiada, né? Senão a gente vai criar empresas atrofiadas Sim. a processos inexistentes, como se a gente estivesse usando máquina de escrever, Pois por é, exemplo, pois é. né? Então isso Se é você muito falar isso pra alguém, não vai importante. falar, você tá louco, né? É. Assim, enviar um fax. Enviar um fax. Então, eu acho que é muito isso, posicionar, é localizar, tipo, essa é a realidade. Então, eu vejo de forma positiva ter saído da bolha, assim. Eu acho que novas tecnologias sempre vão surgir, Ah. tipo, sempre. Eu trabalho com uma pessoa que já está faz muitos anos na mesma empresa e ela me conta que o primeiro cargo dela era digitadora. Então, e ela foi se adaptando. Então, eu acho que hoje o medo que a gente tem que ter é de não se adaptar, né? E a gente precisa. Eu super incentivo também, e é uma delícia quando você incentiva a pessoa a utilizar e depois vem, nossa, muda minha vida. Eu fico tão feliz, assim, para mim eu fico agradecida. Porque eu gosto muito de compartilhar conhecimento. E quando a pessoa volta, né, dá esse retorno é muito gostoso também. Porque esse exemplo que eu dei dessa minha amiga, do prompt e tal, era um uso assim, ó. Eu acho que deve ter sido alguma trend, não sei, eu sou ruim de redes sociais, gente, desculpa. Que você tira foto dos seus produtos de skincare, tira a foto e ele monta a rotina de acordo com a sua fase. Para mulheres, né? Se está na fase de ovulação, enfim, do ciclo menstrual. E ela fez, ela queria a tabela bonitinha, não estava sendo a tabela bonitinha. Mas enfim, esse é um uso. Mas o que eu expliquei pra ela, que eu acho que é legal de todo mundo saber também essa questão do contexto. Então a gente está falando muito disso, né? De você dar informações para ele te retornar. Então, quanto mais informações você der sobre qualquer assunto, melhor. Então, exemplo da dieta. Eu quero uma dieta. Não, pera. Dieta para quê?
qual que é o seu objetivo, o que que você tem, o que você gosta, o que você não gosta. Sim. Quanto mais, porque pensa que é uma pessoa, Sim. né? Então, quanto mais informação que não sabe nada, ou na verdade sabe tudo de tudo. Então, eu gosto de imaginar assim, visualmente. Ele precisa fazer uma anamnese, né? E tem um mundo de dados, Sim. né? E aí você vai direcionando Afunilando ele É, para ele trazer. assim, depois de todas essas dicas, depois da gente falar tudo isso, o que que pra vocês ainda depende desse toque mesmo humano? Eu acho que o que não foi dito, o contexto. É o contexto. Você vai mandar um e-mail, mas, por exemplo, aquela pessoa, você tá brigada com aquela pessoa. Vamos usar o do dia a dia do namorado, que eu achei ótimo, né? O namorado. Você pega a mensagem que o seu namorado enviou pra você e você vai utilizar o chat pra te ajudar a dar uma resposta pro seu namorado. Aquela bem embasada, assim, sabe? Com argumento. Cheia de razão, vou ganhar cheia de isso aqui. razão. Mas ele não sabe que amanhã é aniversário dele. Entendi. Que você tem que tomar um cuidado ali na resposta. Então, por exemplo, ele não sabe alguma coisa, daí você precisa dar esse contexto para ele, você precisa dar. Ou ele responde, você fala, nossa, ótimo, mas, putz, esqueceu tal coisa, tal Uhum. ponto que para mim era importante, porque é a segunda vez que eu tô falando isso para ele. Então, faltou aqui falar que é a segunda vez que Ai. eu tô falando isso aqui para ele. Então, você vai lá e dá essa informação. Então, acho que não precisa ainda ter o nosso toque de contexto, do tom da mensagem, o que que tá faltando. Gente, amei. Eu acho que também, assim, indo um pouco além, eu acho que tem isso. E eu acho, assim, aí eu já estou um pouco filosofando aqui, tá? Com a licença, mas eu acho que, de novo, né? Pensando que se baseia em modelos e dados, ele vai sempre te trazer o que tem maior chance de estar correto. Uhum. Essa é a resposta que ele vai trazer. O O que viés tem dele, né? a maior probabilidade de estar correto. E aí eu gosto, né, enfim, eu gosto de pensar numa curva. Então ele vai sempre trazer ali o que está no meio ali, na concentração maior. E as pontas, quem está vendo? Sim. É meio filosófico. Mas assim, eu penso, então a criatividade. Porque assim, eu quero copiar o outro ou eu quero ser criativo? Eu quero inventar uma coisa nova. Então eu acho que tem muito esse cuidado também de, ao usar, isso assim, ele não. Você precisa ou saber perguntar, ou, enfim, ser diferente, entender que existem essas pontas, e isso eu acho que a inteligência artificial por si só ela não consegue, porque ela quer sempre acertar. Uhum. Ela quer sempre acertar. Uhum. E ela quer sempre ser cordial, e ela quer sempre te agradar. Entendeu? A não ser que você fale, ó, agora eu quero que você me xingue. Nossa, eu vi Então- um post disso que a gente precisa tirar essa parte de estou à sua disposição. Muitas vezes, se você fica utilizando o chat, você vai ser aquele funcionário, por exemplo, que sempre vai querer deixar você feliz, mas não vai ser aquele parceiro intelectual que te desafia. É. Então, a gente precisa ter esse desafio de se questionar se aquela é realmente a resposta padrão, mas é isso que eu quero. Eu acho que Né? é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que isso a gente não consegue substituir. E aí isso, enfim, é muita cultura, é muita educação, é tempo livre, tempo pensando, tempo na natureza, enfim, aí Eu ia trazer isso, que a gente precisa reolhar quais referências a gente está consumindo no nosso dia a dia, né? E olhar dos dois lados. Às vezes, mesmo se não é um viés e aquilo que a gente gosta, a gente saber corrigir aquilo, saber que aquilo existe para a gente poder corrigir e sintonizar. Então, até voltando um pouco no tempo livre, se a gente for olhar o que a gente fica com esse tempo livre, né, do chat, vamos consumir mais referência, vamos a gente se exercitar mentalmente para construir bons usos com as máquinas. E eu acho que aproveitar para ver o diferente, aproveitar para ver o que eu não sei, o que não tá no meu dia a dia. É isso, Lu. Tem mais algum ponto? Não,
Imagina, só agradecer a participação de Uma vocês. delícia, Foi né? muito bom. Eu A amei. gente ficaria aqui, acho que, sei lá, o dia Sim, inteiro, horas, sem sim. parar. Eu acho que a partir disso a Nem gente imaginei que, que a gente ia conversar desses assuntos, assim. Esse que eu ia parar no relacionamento de dar dica pra responder o namorado. Mas eu acho que eu acho que é isso, né? Tá aí, impacta a nossa vida, impacta o dia a dia. Gente, foi muito bom. Queria agradecer também a participação de vocês. Eu acho que trouxe insights, trouxe dicas sobre tudo. A gente passou por vários pontos, profissional, pessoal. E queria agradecer muito vocês terem topado, o tempo de vocês. Foi muito interessante. Ah, eu que agradeço. Eu gostei muito do papo também, assim, acho que deu pra gente abordar assuntos que eu também não imaginava que a Sim. gente, né? Deu um match Tem que e fomos por um super. caminho, mas Foi, achei que ia ser Foi. super técnico, super assim, focado em cliente, mas acho que a gente tocou em pontos que também são relevantes, assim, mesmo para quem não usa isso no trabalho, né? Sim. Entender um pouco mais do contexto. Agradeço o convite mesmo. Parabéns pelo podcast, Obrigada. pelo roteiro, achei muito legal. ai, eu também agradeço, gente. Foi muito gostoso de participar. Obrigada pelo convite. E se precisarem também conversar mais, falar sobre o assunto, trocar mais certeza. ideia, Com estamos certeza. por aqui. Obrigada, Nina. Foi muito Obrigada, gostoso. Isa. Também gostei muito. Deu para ver que a gente gosta de falar do assunto, né? Então, estamos à disposição. Só Quem sabe desse que eu sou- podcast a gente consegue fazer os nossos eventos. É ainda um propósito que eu tenho lá no em Maritá. fazer esse grupo. Ó, Ó, já tá tudo se unindo Já tá, aqui. já. É legal também, no último episódio a gente combinou com os outros convidados de falar, ó, depois daqui a um ano vocês vêm atualizar a gente sobre, então vocês também estão nossa, convidadas. tudo que eu Ah, falei, deve tá. nossa, mudou tudo. Aquele que eu falei que era meu queridinho, esquece. Tô te amo, surgiu um novo muito bem. Muito melhor. É muito bom, gente. Acho que é bom Muito estar sempre se obrigada. atualizando. Tá vendo? Que daqui a um ano pode ser chamada de novo. Sim, sim. Mas obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada, gente. E se esse episódio trouxe insights valiosos pra você, não esquece de ouvir os nossos outros 3 episódios e de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, @89.pro no Instagram, 89 no LinkedIn e 89.com.br no nosso site oficial. A gente se vê no 5º episódio. Até lá!